Chegamos então num momento onde vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam agora. Mas chegou o momento do talk show. Todos sabem, aqueles que participaram na escolha do tema. E o tema vencedor foi atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário após eventual aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a mediadora deste talk show, Maria Rafar. Mestre em Psicologia Forense, área de concentração forense na Universidade Tuiuti do Paraná. Professora de Psicologia Judiciária na Escola da Magistratura Federal, advogada e apresentadora do programa Light News na Rádio Transamérica Light, 95.1 de Curitiba. Boa tarde. E os participantes, nós temos ainda os participantes. Bom, eu gostaria de convidar o doutor Renato Cardoso de Almeida Andrade. Advogado, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, Seccional Paraná. Diretor do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, ex-conselheiro federal da OAB. Nós teremos a presença também do Dr. Marco Antônio Lima Berberi. Ele já está chegando. O Berberi, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, coordenador-geral do curso de Direito do Unibrasil, procurador do Estado do Paraná, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional da Universidade Federal do Paraná. E nós ainda teremos a presença ilustre do Dr. Luiz Osório Panza, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná junto à 5ª Câmara Criminal, professor titular do Unicuritiba, prestador de serviços da Escola da Magistratura do Paraná, professor de ensino superior da Universidade Positivo. Temos aqui Dr. Luiz Osório Panza e já descendo também o Dr. Marco Antônio Lima Berberi. E neste momento eu passo a palavra daqui a pouquinho, rapaz. Antes eu preciso chamar a pessoa que ganhou o privilégio de fazer parte desse talk show, que respondeu à pesquisa e, como foi o tema escolhido, ela foi sorteada. É Aline Luzi, por gentileza. A Aline é advogada, ela é procuradora do município de Missal, Paraná. Também é pós-graduada em processo penal e crimes federais e ex-assessora do Ministério Público do Paraná. Então, agora, Maria Rafar conduz o talk show. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui e um prazer maior ainda poder reencontrar Renato Andrade, que todos se conhecem por Renatinho aqui também, né? Que eu tive o prazer de conhecer quando meus cabelos eram pretos e os dele existiam praticamente, quando eu fui na minha churrascada dos calouros de Direito Federal, e ele era veterano. Não preciso nem falar, né, o resto que aconteceu naquele dia, mas não entre nós, evidentemente, tá? Tá certo? Mas, enfim, muito pelo contrário, né? Mas, enfim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que, claro, como advogada diletante, eu diria, né, porque eu tenho OAB, mas eu exerço realmente a psicologia, e eu possa contribuir com o conhecimento mais como comunicadora nesse evento que é bastante importante. Bom, evento que é muito importante e creio eu que se torna mais importante ainda na medida em que hoje temos um convidado de exceção. Sim, temos um convidado de exceção porque essa pessoa tomou conhecimento do aplicativo do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, do aplicativo que colaborou para a participação de todos vocês aqui nesse evento, né, surgindo com esse tema, atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário após uma eventual, né, aprovação da Lei de Abuso da Autoridade. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, resolveu dar uma passada por aqui, está vindo para Curitiba e, não sei, já chegou? Está aqui? Me parece que chegou, mas eu vou dar uma olhada, já confirmo com vocês. Então, teremos a presença dele hoje no Congresso. Tudo bem? Ministro?
Veja bem, além do ministro, tem uma outra presença ilustre aqui, neste momento. Eu não sei se você sabe, mas nós temos a presença do excelentíssimo prefeito de Curitiba, doutor Rafael Greca. Verdade. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Boa tarde, Curitiba! Viva Curitiba! Viva os amigos da minha amada cidade! Abuso de poder eu não exerço. Só quando eu vou no Mac, que eu como 20 lanches para preencher o espaço. Não sou gordo, eu tenho apenas muito espaço para preencher. Quem sabe cantar o hino de Curitiba? Todos? Será, Todos, Maria Rafael? Posso puxar? Vamos lá. Cidade, só os advogados. Maravilhosa! Da terra de Guairacá, jardim luz, cheio de rosas, capital do Paraná. Pam, param, parararam, pará, pela ridente paisagem, pela beleza que encerra, Curitiba tem a imagem. É um paraíso, só vocês. Eles sabem. Viva Curitiba, que alegria estar aqui presente. Já avistei uma moça muito bonita aqui à frente, de vermelho, representando a bancada do PT. Que presente. Eu vi. Conheço você lá de São Paulo. Do ABC Paulista, do Instituto Lula. Eu sei. Claro que é. Verdade. Como prefeito, Maria, eu posso contar um pouco do que eu estou fazendo pela cidade? Prefeito, eu só tenho um probleminha. Pode perguntar, menina valorosa. Eu anunciei um grande jurista, porque esse Ele é tá um aqui, congresso jurídico. enrolado. E tá ali. esse grande jurista, o senhor, digamos, o senhor eclipsou praticamente Verdade. a entrada dele. Então, nós Verdade. poderíamos falar com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afinal de contas, trata-se disso? Verdade. De um congresso? Eu posso chamá-lo? Pode. Bem, doutor Moro, o senhor é muito enrolado. Meu Deus do céu. Estava vendo algumas coisas aqui. Não, certo. Muito boa tarde a todos. Momento muito importante para o país. Acho que é um assunto pertinente. Momento que nós trabalhamos muito o processo anticorrupção. Eu acho que é abuso de poder em relação, em todos os sentidos. Não vamos dizer assim, não só com o cônjuge, né? Muitas vezes você com seu cônjuge, no momento de... O cônjuge varão ou a cônjuge varoa? A cônjuge varoa, né? Que eu acho que é um pouco mais brava que um cônjuge varão. Não, vamos dizer assim, né? Eu acho muito importante, né? Em relação também ao processo, né? Onde podemos até falar sobre motivação dentro de 4 paredes, por exemplo, né? Onde você está, de repente, num deleite, né? Com uma esposa, com uma mulher, no caso, né? E, de repente, exercendo a sua função, alguém mete o pé na porta, né? Violentando e violando todo, realmente, aquele momento, e a pessoa tem coragem, numa desculpa, que eu chamo de ficção jurídica, a pessoa mete o pé na porta com a seguinte alegação, que é o marido. Isso é um absurdo. Isso é um abuso de poder. E muitas vezes, no processo, você, naquele momento, onde a pessoa exercendo aquela função de marido, te deixa, digamos assim, constrangido e você fica broxa, né? Porque nunca mais você vai conseguir exercer a sua função. Isso pode dar um processo, todos nós sabemos. Então, tem muito caso aqui. Quem tem um caso, levante a mão. Nesse momento, ninguém levanta a mão. Acho muito importante. Muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, estou aqui para esclarecimento. Não. Acho importante que cada um faça a sua parte. E o que precisar de mim, estarei aqui à disposição.
Pois não, ministro, obrigada. Então, agora nós podemos voltar a conversar com o prefeito Rafael Greca, afinal de contas, Rafael, agora é outro momento, né? Verdade. Estou de volta, já que o ministro está aqui para falar. Jair, você veio também, Jair? Com certeza. Muito boa tarde a todos. Importantíssimo falar sobre abuso, autoridade, isso é importante. Vamos com isso, ok? Pessoal chegando aqui me perguntando sobre queimada na Amazônia. Isso não tem nada a ver com o assunto. Tem gaúcho aqui ou não? Tem gaúcho que queima mais que a Amazônia. Isso tenho certeza, ok? Tinha um falando agora há pouco. Tinha um falando, vai dar um processo. Ou seja, muito obrigado, tudo embora. Ok? Não é mentira. É verdade. Autoridade, para minha opinião, é uma autoridade que tem que motivar. Não tem autoridade, tem que motivar a autoridade. Para mim não é autoridade, para mim é um frouxo. Tem que motivar a autoridade com esse nenhum, tá ok? O processo aí, estamos juntos. Na questão, a um momento como esse aqui, Rafael. Eu, como prefeito, me perdoem, mas eu quero falar das coisas boas de Curitiba. Do que eu estou fazendo. O doutor Edgar me perguntava, Rafael, além do hino, o que você está fazendo por Curitiba? As obras que a cidade precisa. Eu estou colocando brinco nos orelhões. Passando rímel no Museu do Olho. Um batonzinho na boca maldita que está tão pobre e tão feia, Maria Rafa. Nos bairros, Rafael, eu aproveitei o Natal e enfeitei o Pinheirinho. Estou colocando cadeado no portão, fazendo muro no sítio cercado. Olha que bonito, vai ser o famoso sítio murado. E com a ajuda do meu querido... Como é o nome daquele menino que estava aqui apresentando? Que menino bonito que foi para cá. Qual o nome dele? Aquele menininho bonito que estava... Aqui! Qual é o nome desse menino? O Verdugo? É o verdadeiro, aquele que lutava? O Verdugo, com a ajuda do arquiteto, o engenheiro urbanista Verdugo, nós vamos trabalhar na revitalização da Vila Pinto. Vamos mudar o nome para Vila Delícia. E para a reeleição eu convoco o Verdugo, fazemos uma obra faraônica na Vila Pinto e mudamos o nome, colocamos o outdoor gigante com o nome Welcome Penis Village. Viva Curitiba! Viva o Verdugo, querido! Prefeito. Verdade. Prefeito, eu sei que o senhor tem uma interação muito grande política, que o senhor não tem problema, que tem um trânsito enorme entre vários políticos. Verdade. Inclusive, ex-senadores pertencem ao seu grupo de amigos. Eles também estão com o Hoje, senhor? por exemplo, com esse momento tão importante, onde nós temos vários advogados e advogadas aqui presentes, eu trouxe Roberto Requião para falar com vocês, que é importante. Ele que não ganha nem para síndico de prédio, eu acho que... Talvez para síndico de prédio, né, Requião? Boa tarde a todos, boa tarde, meu pai. Boa tarde, amigos da Escolinha de Governo do Jurídico. Um governo baseado na Carta de Puebla. Falou em baseado, a menina já olhou aqui, essa aqui. Maconheira. Qual é seu nome? É você mesmo, maconheira. Não olhe para trás. Essa não é. Todo mundo sabe pelo dedo. Ponta do dedo queimado. Qual é seu nome? Bianca Maconheira, a partir de hoje. Verdade. Não é esse tipo de baseado. Harry Potter atrás já deu risada lá. Não é esse tipo de baseado que nós estamos pensando, Bianca. É um governo único e preferencial aos pobres, porque o rico, Maria, o rico não precisa de governo. O rico, ele é rico aqui, em Paris ou na Fazenda Rio Grande. Ele é rico em qualquer lugar. Ele pode ser rico na Fazenda Rio Grande e duvido que seja feliz na Fazenda Rio Grande. Lugar do diabo. Tem gente da Fazenda Rio Grande aqui ou não? Se mudem. Verdade. Você vai fazer coligação com quem na Fazenda Rio Grande? Com o Mago Gandalf? Com o Sméagol? Com o Bilbo Bolseiro? Imagine, você chega na Fazenda Rio Grande e o Mago Gandalf te recebe. Meu Deus. A guerra se aproxima. Entre o senhor e a montanha da perdição são mais de 10 mil arcas. Depressa!
Vamos subir as montanhas de Rohan. Depois chegaremos a Gandhar. De lá encontraremos um ermitão que vai nos levar até Getúlio Vargas para queimar o anel. Então eu digo, meus amigos do Paraná, o cara ser rico na Fazenda Rio Grande, para mim, é a mesma coisa que ser rico no banco imobiliário, não serve para merda nenhuma. É a mesma coisa que olho verde em gente feia, dá uma olhada aqui no Verdugo. É azul, tanto faz, não faz sentido. É a mesma coisa que dar biotônico Fontoura para mendigo, não tem graça. O cara ser rico na Fazenda Rio Grande, para mim, é a mesma coisa que na Toque Stock, comprar um baldinho para colocar lixo e colocar sacola do Tice. Não faz sentido. Estão filmando para processar, você viu? Agora, você vê alguém aqui da Fazenda Rio Grande com faixa, falando mal de mim, que pega a faixa, enrole e coloque do lado aqui. É polícia e cacete, é pau e rua. Bom, para representar o Senado, eu creio que temos que ter várias forças, não é verdade, nesse evento? Verdade, eu tenho muita amizade até para poder transformar Curitiba na capital mais humana, urbana e ecológica. Verdade. Certo, e nessas forças políticas, o senhor conhece algum outro senador de outro partido? Estou com medo do senhor. Também, não fuja de mim, Maria Rafael. Margarita, até hoje, não vejo mais, porque ela tem medo. Vai ser assim, para ela fica com medo. Margarita não veio, né? Se afogou no Laque, segundo jogo, Portugal. Verdade. Senador Álvaro. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos do jurídico. Os homens ilibados e probos. A alegria que me traz até um evento como esse incomensurável. As pessoas maravilhosas falando do que está acontecendo no país, esse abuso de poder absurdo, que tanto nós vemos nos noticiários corriqueiros, do cotidiano, que as pessoas fazem. PT pura, isso é PT. Isso aí eu vi. Olha, senador, eu vi. Esta é a doutora Odete Medawar, ela é uma pessoa que é extremamente importante para o direito administrativo do Brasil. Eu, se fosse o senhor, me referiria de uma maneira mais respeitosa. Ela veio para tirar o Lula da cadeia. E não vejo por que não tirar. Me perdoe, eu vou pedir uma parte do discurso do nobre colega Álvaro Dias para dizer: muito obrigado, querida. Eu estou agora aqui, solteirão. Se vocês olharem, quem tem Tinder aí? Tá Lulu no Tinder. Lulu, pesquise agora Tinder. Ó, maconheira, já que começou a pesquisar, olha que você... Meu Deus do céu, maconheira, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Muitos de vocês aqui não gostam de mim. Quem gosta, levante a mão. Ninguém, olha que filha da... Ninguém, Maria Rafa. Mas eu... Obrigado. Só um ali ergueu a mão. Muito obrigado. Vou te dar um beijo daqui a pouco, que eu não tenho interferência sexual. Para mim, tanto faz. Estou solteiro. Quero nem saber. Estou solteiro, eu pego todo mundo mesmo. Lulu no Tinder. Eu queria dizer para vocês que o país está entregue. Se tem abuso de poder, se tem abuso de todas as partes, é por causa desse governo. Porque quando eu peguei e perdi a eleição, o Haddad perdeu, eu vi a certeza de que se nós tivéssemos ganho, hoje o país podia ser uma Venezuela. E vocês não quiseram. Que azar, né? Poderíamos estar felizes da vida. Não vejo com esses olhos. E eu gostaria até de dizer, em relação ao processo, que nós temos aqui a importância de ter professores aqui presentes, que eu avistei 2 ou 3. Cadê os professores? Levante a mão. Professora, cadê a outra professora que eu vi? Mais um professor. Eu gosto dos professores, sempre que eu posso, eu faço... Nunca estive tão perto de uma professora assim.
E me... Tinha até esquecido. É sério? Não, mas eu gosto dos professores, sempre que eu posso, eu faço uma homenagem aos professores, eu mando a cavalaria lá. Agora, me espanta, Maria Rafa, você como professora, esse absurdo que fizeram no centro cívico. Essa montagem descarada. Que professores tinham sido agredidos, olha que absurdo. Foi montagem, senador? Descarada. Eu vi professores com ketchup da Heinz no rosto dizendo que tinham sido agredidos, dizendo que era sangue. Jornalistas da Globo e da RIC com mostarda na cueca dizendo que tinham se cagado de medo da polícia. Que mentira absurda. Aí eu questiono você, Maria Rafa, em relação ao processo. Muitos professores aqui falando, isso é um absurdo, isso pode acontecer. Eu disse, pode, ninguém está livre disso. Claro que pode. Aí eu questiono quando, por exemplo, a professorinha de Jardim 1 e Jardim 2, que é onde começa, que eles dão aula para os demônios. Em casa nós insistimos em chamar de filhos, mas na escola são demônios. E essas crianças, muitas vezes, a professora, quando a criança faz bagunça, o que ela faz? Joga a borracha na cabeça da criança. A criança cresce, vira policial e só devolveu a borracha. Simples assim. Muito obrigado. E como a temática é muito atual de abuso de poder, visto que o senhor, na sua live de ontem no Facebook, disse que ia vetar parte de toda a legislação que hoje é prevista de abuso de autoridade, eu queria que o senhor falasse, presidente, sobre o que é abuso de autoridade na sua concepção. São tudo aquilo que foi de exagero. Que exagero é abuso. Muitas vezes aqui é mandado para a mulher, abuso de poder. E advogado aqui, em relação ao processo. Não vou dizer, o que mais me impressiona além daqui, a menina está dando risada, aquele é petista doente. Que deve ser a mesma caravana aqui do Zé, ok? Na questão, olha o jeito dela. Já está questionando, olha, ok? Está questionando. Mas, olha, não vamos falar sobre isso. Todo tipo de abuso tem que ser encarado de maneira e tem que realmente buscar saber o que aconteceu, tá ok? Abuso é abuso, não importa onde, tá ok? Eu vou dizer, Macron também foi abuso, né? Sério? Mas foi abuso por parte da mulher dele, porque ele, olha a diferença de idade, tá ok? Ela abusou dele, tá ok? Agora, quando eu chegava aqui, o Verdugo me chamou de homofóbico. Não sou homofóbico, se eu sou homofóbico, não era amigo do Verdugo, cara. Agora, outro abuso. Chegando aqui, o doutor Edgar me falou, não fale sobre isso. Edgar, eu vou falar, ok? Na questão eu vou falar. No tocante, se a nossa petista ficar brava, não quero saber. Não vamos tirar o Lula hoje aqui. Se acho que der certo, nós tiramos. Talvez hoje, mas não sei. Não, vamos tirar e ponto. Mas segundo pesquisa da Gazeta do Povo, Verdugo, olha só, diz que o Curitiba, a cada 100 homens, 80 tem vontade de fazer amor com outro homem. Verdade, pesquisa. O Edgar falou, então tem os 20. Eu falei, 20 já fizeram, tá ok? Coitado, Edgar, na questão aí, isso é um abuso também, tá ok? Tranquilo aí, vamos juntos. Deus acima de todos, advogado acima de tudo. Este é Zico Lamour. Vamos agradecer a presença dele aqui. Obrigado, Maria Rafa. Uma pequena... Eu posso contar, Paulo, tem mais 2 minutinhos? 2 minutinhos? Quanto tempo quiser. Que tem uma história do advogado que eu acho muito legal. Os advogados são bacanas, eu acho bacana. Não vão me processar depois? Tem vários. Qual que você... são todos amigos. Todo mundo se conhece? Não, a maioria. Qual que é o mais infame entre vocês? Qual que é o advogado mais infame aqui dentro? Aquele mais infame. Mas ninguém vai dizer isso. Aquele que gosta de cutucar o companheiro. Aquele que gosta de cutucar o companheiro. Vamos lá, Renatinho. Vai. Quem que gosta? Você? Eu não. Não gosta? Aquele que sempre está ganhando uma coisa. Quem que é o Daledone aqui? Olha, eles são muito unidos, eles não vão dizer isso. Não. Então vamos falar do Daledone. O Daledone está aí ou não? Graças a Deus. Então, Paulo Henrique Amorim tem uma história do Daledone. Isso dá processo. Não foi mal. Daledone. Olá, tudo bem? Diretamente do céu, uma história que acabou de acontecer. Um advogado de nome, que nós não vamos citar, melhor, recebe uma ligação 3 horas da manhã. Não, minto, 11 horas da noite.
Ele recebe a ligação, do outro lado, alguém diz: doutor, eu matei minha esposa. Esse advogado diz: por favor, não me amole, estou cansado, o dia foi cheio, eu preciso dormir. Meia-noite, o telefone toca novamente, e eu, do outro lado da linha, o rapaz diz: doutor, eu matei minha esposa. Ele diz: por favor, eu preciso dormir, pare de me encher o saco. 1 da manhã. O telefone toca. Ele diz: doutor, ela está morta aqui na minha frente, o sangue por toda a sala. Eu matei minha esposa. Ele diz: não fale comigo. 3 da manhã, toca o telefone. E ele diz: doutor, eu já estou com 200 mil reais esperando pelo senhor me defender. Eu matei minha esposa. Ele falou: peraí, estão falando que você matou tua esposa. Estão falando que você matou a tua esposa. Boa noite, boa sorte. Valeu, galera. Muito obrigado, Maria Rafa. Obrigado, Edgar. Obrigado. Zico, amor. Me acompanhe de segunda a sexta na Jovem Pan Curitiba, das 16h30 às 18 horas, do programa O Boa na Jovem Pan. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Para quebrar um pouco as nossas formalidades, né? Bom, o tema do nosso, eu chamaria de bate-papo, né? Do talk show, é um nome muito bonito, muito bacana, mas eu creio que vocês quiseram quebrar um pouco aquelas formalidades, e a gente pretende quebrar a formalidade também com a participação do público hoje, por favor, né? Já que vocês participaram e votaram nesse tema, que eu vou ler agora novamente, né? A atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário após uma eventual aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. Então, já que vocês votaram, eu vou me posicionar de uma maneira que eu possa enxergar quem queira se manifestar. E quem quiser se manifestar, eu vou levar o microfone e nós vamos fazer com que essas pessoas possam, vocês estão de acordo, né? Que possam ter uma dinâmica melhor, para não ficar só uma fala, outra fala, para a gente mudar um pouquinho a dinâmica. Bom, eu fiz uma coleta, melhor dizendo, uma cola, que eu submeti ao doutor Renato agora, para poder fazer uma introdução ao tema, certo? Bom, e a colinha é a seguinte: ontem, durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre possíveis vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade, aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto. Evidentemente, né, no meio de leite condensado, suco, vocês já sabem como é que é a live dele, certo? Mas ele falou a respeito, né? Bom, segundo o cronograma do governo, o presidente deve receber até terça a consolidação de informações por parte de ministérios para subsidiá-lo na decisão final sobre esses vetos. Bolsonaro só deve anunciar a decisão no dia 5 de setembro, quando termina o prazo de 15 dias úteis para o veto ou sanção. Em caso de veto, o texto volta para análise do Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar esses votos presidenciais. Já há pressões de alguns setores da sociedade para que haja um encaminhamento de vetos, inclusive. Bom, segundo o texto aprovado, poderá ser considerado abuso de autoridade, e essa acho que é a parte, o cerne da discussão de hoje, né? Abuso de autoridade, obter provas por meio ilícito, executar mandado de busca e apreensão em imóvel, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e seu advogado e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. Portanto, essa proposta apresenta 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade. Li algumas delas que são, creio que o cerne, o mais importante para o momento, né? Quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Entre eles está o dispositivo que tipifica como abuso de autoridade o uso de algemas em preso quando não houver resistência à prisão ou ameaça de fuga. E conforme foram já apresentados, os componentes da mesa são Renato, doutor Renato, bom, você falou para chamar todo mundo de você, né? Então vamos já fazer uma coisa um pouco mais, né? Marco Antônio, Luiz Osório e doutora Aline também. Eu peço que iniciem, quem queira iniciar, com uma resposta a uma pergunta que é minha, que é uma pergunta, acho que da psicologia. Na psicologia é muito importante a subjetividade.
E a subjetividade, o que quer dizer? É individualidade, idiosincrasia, qualidade que cada pessoa tem por si só e que não é copiada, não é imitada e não é divisível também. Quando eu leio um texto como esse, que mostra intenção, mostra motivação, a gente tem uma subjetividade do agente público colocada em xeque com um tipo de legislação como essa. É isso mesmo que eu entendi? Quem quer começar? À vontade. Posso começar? Deve. Boa tarde a todos. Meus amigos, primeiro cumprimentar a Aline e todos aqueles que votaram nesse tema. Foi uma forma de nós trazermos a vocês, nós do Instituto, uma participação mais direta naquilo que efetivamente interessa a cada um que nos dá a honra da presença. Portanto, foi uma surpresa a escolha do tema sobre a lei de abuso de autoridade. Pensei que debateríamos hoje funcionário público, pensei que debateríamos eventualmente o compliance, mas o tema foi abuso. E eu cheguei à conclusão de que esse tema foi o vencedor, porque mais do que nunca cada um de nós tem se sentido como vítima de um abuso, de um sistema jurídico ineficiente, inadequado e absolutamente corrupto do ponto de vista acadêmico. Digo isso com muita tranquilidade, porque dentro do subjetivismo deste projeto de lei, que está para ser sancionado ou vetado, ou sabe-se lá o que vai acontecer, pelo presidente da República, nós encontramos não um conforto, mas nós encontramos algumas garantias que foram perdidas ao longo do tempo na insensibilidade, principalmente dos órgãos de acusação. Não temos nenhum promotor de justiça hoje na mesa, mas temos um dos mais garantistas magistrados da história do Paraná, que é o meu querido Luiz Osório Panza. Nós decidimos aqui ninguém chamar ninguém por título, mas para que todos saibam, aqueles que não tiveram ou não têm o prazer de conhecê-lo, além de um professor extraordinário, honra a magistratura do Paraná, sendo desembargador do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Você diz do subjetivismo. Essa lei é absolutamente subjetiva. Essa lei é mais uma demonstração do que não é arte, mas do que é loucura. Uma lei nascida de conflito de interesses. Uma lei nascida em 2016, ou um projeto de lei nascido em 2016, quando foi apresentado aquele absurdo rol de garantias pelo Ministério Público Federal. O rol das medidas de luta contra a corrupção. Eu não sei se vocês lembram, mas aquele projetinho admitia a tortura. Admitia a tortura. Não é interpretação minha. Admitia a tortura quando dizia ser possível validar uma prova ilícita desde que ela pudesse representar uma resposta judicial de acordo com o fato. Isso é um absurdo. Então, este projeto de lei foi uma resposta dos representantes da sociedade, aqueles que estavam mais por baixo do que barriga de cobra, naquele momento criticado por toda a sociedade, quando o Ministério Público era o grande herói da nação. Qualquer coisa naquele momento poderia ter passado. Um procurador da República teve a petulância de dizer, numa sessão pública de julgamento, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que situações heterodoxas poderiam justificar ações heterodoxas, justificando a produção de prova ilícita, justificando a pressão em cima do cidadão para que delações premiadas fossem feitas. Este projeto de abuso de autoridade
nasceu como uma tentativa de resposta àquele tipo de abuso. E desde 2016, isso vem tramitando para cima e para baixo dentro do nosso Congresso Nacional. Algumas coisas são importantes. Falo por mim, como advogado. Esse projeto de lei prevê que a conduta é típica, culpável, portanto é um crime, a inobservância das prerrogativas dos advogados, previstas em outra lei federal, a 8.906, é o Estatuto da Advocacia e da OAB, está previsto, incluído neste projeto, que aquele que não cumprir ou não respeitar as prerrogativas dos advogados previstas em lei federal, vai cometer um crime de abuso. Me parece uma coisa decente, uma coisa ética, uma coisa moral. Mas também não é possível nós manietarmos a magistratura do Brasil com subjetivismo absoluto, por exemplo, no crime de exegese. O magistrado tem que ter independência suficiente para interpretar a lei que lhe é colocada em razão do fato concreto e sobre ela decidir sem nenhum tipo de risco. É o que acontece. Nós não podemos ser coniventes com uma captis diminutio do Poder Judiciário e da magistratura que se veja compelida a decidir com medo de que uma lei possa representar o desvirtuamento do livre convencimento de um juiz. Mas vejam vocês, por exemplo, em ações de improbidade administrativa. Quantos de vocês conhecem ações de improbidade administrativa promovida contra pareceristas de administração pública? Aquele que trabalha dentro da prefeitura, aquele que trabalha dentro do governo do Estado, aquele que trabalha no poder legislativo, é gozado. Nós lutamos, e eu luto, pela liberdade da magistratura e do princípio do livre convencimento do magistrado. É estranho que os pareceristas, que se dedicam a estudar um caso concreto e orientar o administrador público numa determinada direção, responda à ação de improbidade administrativa. Isso é abuso de poder. Isso é abuso de poder. A lei deve ser para todos. Esta lei, e vou encerrar aqui essa minha primeira manifestação, afinal de contas é um bate-papo, eu não estou ouvindo vocês, eu estou falando e gritando como sempre. Eu sou o caos do Congresso. Já me disseram isso. Você vem para semear o caos no Congresso. O Congresso está sério, estamos discutindo o futuro, o século XXI. Aliás, me senti um girino, né, em face da palavra do professor Juarez e do professor Marçal, porque, putz, esse negócio de byte e kilobyte, eu mal conheço o Porojude. Mas, enfim, voltamos ao tema. O que não pode se admitir é que, sem nenhum tipo de responsabilidade, uma pessoa possa, com superpoder, numa subjugação jurídica de outro ser humano, achar que a opinião dele é criminosa ou tem menos valia do que uma opinião manifestada por um membro do Ministério Público em seus pareceres, no oferecimento de uma denúncia, na redação de uma ação de improbidade administrativa, ou de um magistrado que, de forma séria e adequada, interpreta a lei e a aplica no caso concreto. Esse é um exemplo de um abuso de poder no exercício de uma função. Eu, particularmente, e proponho isso a vocês, refletirem sobre isso, acho que esse projeto de lei, ele é ruim no nascedouro e na sua origem jurídica, criminal. E aqueles que me conhecem sabem que eu curto o direito penal.
Gosto de direito penal, gosto de advogar no direito penal, faço isso há 40 anos. Mas tudo no Brasil tem que ser sancionado. Esta lei de abuso de poder é uma lei de cunho criminal. Na minha opinião, nós resolveríamos isso se houvesse uma lei de responsabilidade civil pessoal do agente que comete crime de responsabilidade, aquele que abusa do seu poder, quer seja algemando um preso, quer seja denunciando um servidor público que agiu de forma íntegra. Graças a Deus, hoje temos no nosso ordenamento jurídico a lei de introdução às normas do direito, que diz que só responde os pareceristas em caso de erro crasso ou dolo manifesto. Já é um bom caminho, sem necessidade desta lei de abuso de poder. É a minha primeira manifestação. Vamos debater. Muito obrigado. Doutor Luiz Osório, as algemas, elas sairiam do suspeito, ou do indiciado, ou até do condenado, e recairiam no magistrado? Aquelas mesmas algemas? Sim? Bom, inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar dentro dessa mesa com tão impolutas figuras. Renatinho, amigo de longa data. Dr. Marco Berberi, futuro presidente do Coritiba, pelo menos é o que me disse há algum tempo atrás. Eu não sei se mantém a ideologia viva, né? Então está certo. Saudando aqui, a professora Odete, ela saiu, pelo visto, será que ela foi até a Polícia Federal lá? Com certeza foi fazer uma representação. Mas, cara, Edgar, muito obrigado pelo convite, a loucura que você faz mais uma vez me colocando aqui. Vamos ver o que é possível colaborar nesse sentido. E, claro, meu dileto eterno mestre, professor Romeu, meu orientador na época do doutorado, se não fosse ele, as luzes para mim não seriam acesas. Então, tenho isso eternamente guardado. Senhores, Maria Rafa, com relação à pergunta que você faz, eu, na realidade, fiz várias observações e eu vou aproveitar o gancho aqui do nosso amigo Renato, e já que é um bate-papo, é um talk show, primeira vez que eu participo de um talk show, geralmente o tema vem pronto e você fala de alguma situação e é mais praticamente um monólogo. Talk show foi a primeira vez e é um desafio, porque, inclusive, esse tema eu fiquei sabendo ontem. Né? Sim, eu estava em sessão de julgamento lá, apita o telefone, ele dizendo, olha, o tema é esse. Eu falei, nossa, e agora? Porque eu tinha me preparado por uma outra perspectiva. Até que eu falei com o amigo Anacleto, falei, Anacleto, vamos falar de quê? Eu falo até de consequencialismo jurídico, lembra que nós falamos isso na LINDB? Vamos começar a viajar. O termo é ex ante, não é isso? Nós estamos discutindo antes, não é isso, mais ou menos? Não, mas, sim, podemos, né? E é uma situação, nós estamos trabalhando com ambiente futurista, não sabemos o veto ou não. É claro que alguma coisa acredito que seja vetada nesse projeto, porque anteontem, e até o presidente disse, ele estava aqui agora há pouco, poderia ter confirmado isso ou não, né? Ele falou na live dele. Ele disse que ele não pode vetar por completo, que ele teria problemas com o Congresso, mas também não pode vetar. Ele não pode vetar por completo, que ele teria problemas com o Congresso, e se deixar de vetar, ele vai ter problema com a sociedade. Então, ele está entre a cruz e a espada. Alguma coisa deve acontecer nesse projeto. Claro que a sua pergunta diz respeito à questão das algemas, se elas passariam da mão do policial para a mão do magistrado. Não. As algemas ao redor do indiciado, agora as algemas passam a ficar ao redor dos pulsos do magistrado? Então, na realidade... Fica algemado? Eu vejo como algemado. Não segurando a algema. Não, mas a minha colocação foi essa. A questão das algemas, elas estão. Mas, para isso, é preciso discutir um pouco a questão da norma. Claro, eu sei que é talk show, mas eu não posso deixar de fazer uma referência aqui dentro da... E eu vou aqui roubar um pouco a ideia de Norberto Bobbio. A questão da teoria da norma jurídica e, ao mesmo tempo, a teoria do ordenamento jurídico. Eu não posso deixar de falar porque, trabalhando com aquela perspectiva conceitual abstrata de que o legislador é uma figura sem rosto, e aqui eu vou parafrasear Carl Schmitt, quando ele trabalhou no conceito político, nos anos 30, mas é que ele fazia uma referência aqui a um ambiente neonazista, por assim dizer, a época, né, porque o novo nazista estava nascendo naquela época. Ele não coloca uma figura única. Se nós analisarmos essa questão a partir da perspectiva do ordenamento, parece-me que é um vício da construção da norma. Eu não vim aqui, na realidade, para defender. Eu vou deixar bem claro desde o começo que eu sou contra o abuso de autoridade.
O que eu, na realidade, eu sou contra, mas o que devemos entender é que tem que ter uma ponderação contra um texto legal que atinja de forma aberta, objetiva, a todos os cidadãos. Parece-me que eu não estou vendo isso por hora aqui. E aí Aristóteles dizia que acima da lei nada está. Se nós temos essa lei, ela tem que ser boa no seu nascedouro. E se nós observarmos a perspectiva de Norberto Bobbio, há um vício. A contar pelo simples texto legal. Por quê? Ele diz, quais são os sujeitos do crime aqui? E ele faz referência aos servidores públicos, ou pessoas militares equiparados, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais e conselhos de contas. Enfim, todos os que se enquadram nessa condição de agente público. Mas se você fizer uma leitura dos artigos todos, até o 43, que foi mencionado pelo nosso amigo Renato, que com relação até a violação dos direitos e prerrogativas do advogado, eu confesso que lendo e relendo, eu estou tirando a toga de lado, eu estou deixando a toga, eu estou fazendo uma análise aqui mais acadêmica. Eu não visualizei um delito sequer que você possa enquadrar na figura do legislador. O legislador praticando um crime de abuso de autoridade, você não vê. 70% pelo menos aqui dos delitos dizem respeito ao policial, e os outros 30% talvez dividam entre o magistrado e o Ministério Público. Então você tem uma lei que ela é pontual. Ela vem exatamente como uma resposta, e até que ponto especificamente, subjetivamente, essa lei ela veio ao anseio de realmente coibir uma questão de abuso lato sensu. Eu não estou vendo a lei no abuso lato sensu, eu estou vendo a lei no abuso estrito sensu. E não deixo de dizer que, realmente, várias vezes nós visualizamos essa questão do abuso por parte de alguns atos, até mesmo com relação a essa questão da situação da Lava Jato. O meu querido Renato disse que eu sou garantista, não me vejo como garantista, eu cumpro a lei, aquelas que estão ao meu alcance dentro da minha capacidade, da minha competência. Como ele disse, eu estou numa 5ª Câmara Criminal, muito embora a minha formação, o professor meu está de prova aqui, seja em direito administrativo, né? Nós trabalhamos com viés de hermenêutica, então eu quero aproveitar a hermenêutica aqui para poder enquadrar nessa questão. Eu estou numa situação criminal no sentido de poder me desafiar para compreender exatamente todo esse conteúdo. E aí me causa surpresa você ter uma lei que aparentemente não atinja a todos os participantes desse processo político, e apenas algumas categorias. Então, por isso que eu vejo que, de certa forma, há um vício quanto à construção da norma. E alguns artigos, muito embora o professor Renato já tenha feito referência, alguns artigos deixam uma dúvida com relação ao seu funcionamento. Parece-me que o artigo 9º é o mais categórico aqui, aquele que diz respeito, conforme a leitura do texto, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E ainda no inciso 2º, diz que na mesma pena incorre a autoridade judiciária que substituir a prisão preventiva, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Nós temos muitos conceitos abertos ou indeterminados aqui nesse texto legal. Fica difícil, vai haver um certo temor por parte de alguns julgadores quanto a isso. E eu digo porque o habeas corpus talvez seja a ação que eu mais tenha recebido diariamente. Em várias oportunidades eu concedi liminares a partir de uma leitura que fiz da decisão que decretou a prisão, na ausência de algum fundamento. Vai ser temerário, porque você vai dizer, olha, ele não fundamentou, isso vai abrir uma brecha para uma eventual requisição de uma abertura de inquérito policial, um requerimento de inquérito policial, uma notícia crime. Então, o texto como ele se encontra, da maneira como foi feito, e a pretensão como ele se colocou no Congresso Nacional, no toque de caixa, na sua votação, mas o projeto é de 2006, e ele entrou numa discussão mais em 2016 e mais 2017, são 2 anos de discussão. Nós não tivemos esses 2 anos de discussão de forma efetiva. O Código de Processo Civil, quando ele foi votado, de 2010 até 2015, 2010, quando o grupo de notáveis ele se encontrou para debater a construção do modelo, e acabou sendo realidade a partir de março de 2015, entrando em vigor em 2016. Foram 5 anos de intensa atividade. A Lei de Falências, a Lei 11.101, quando ela entrou em vigor em 2005, ela foi antecedida por pelo menos uns 3 anos de debate intenso, com audiências públicas, entre outras coisas. Mas eu confesso, salvo melhor juízo, posso me corrigir, por favor, eu não vi isso nessa discussão. Então, o que me parece aqui é que há uma crise de identidade quanto à ideia de legitimidade nessa lei para alguns tópicos, porque ela não vai alcançar todas as figuras, ela vai se concentrar na figura do policial, do magistrado e do promotor, e com mais força na figura do policial. É que se fazer uma pergunta para a sociedade se é exatamente esse modelo que se quer de momento. Muito embora, é claro, alguns digam que a sociedade ela não tem uma voz tão racional, porque muitas vezes ela é movida pela paixão.
Mas não podemos deixar de dizer que é exatamente para a sociedade que nós trabalhamos aqui. Sejamos advogados, juízes, promotores ou policiais, nós trabalhamos em prol da sociedade, porque quando eu estou no meu encargo, eu estou na condição de sociedade, da mesma forma como qualquer um de nós aqui nessa sala. Então, é uma situação aparentemente temerária. E não é só. Eu vou pegar outra questão, só para não ficar também eu restrito a essas manifestações. O artigo 27... ele fala em requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. O Código de Processo Penal, ele fala a questão do indício, que é muito mais do que uma mera notícia. Nós encontramos ali no artigo 239 do Código de Processo Penal algo nesse sentido. Então, para você ter uma questão de indício, é um pouco mais abrangente. Aqui está dizendo que, se você não tem esse indício, se você requisita ou abre inquérito policial, você é passível de sofrer esse delito de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas, hipoteticamente, imaginemos o seguinte. No interrogatório, o magistrado está interrogando o réu, e o réu diz, eu fui ameaçado pelos policiais. Não chega a falar em tortura, porque talvez tivesse deixado um vestígio material. Mas vamos trabalhar com a ideia da ameaça. Eu fui ameaçado. Se eu não confessasse, eu seria morto, espancado, algo nesse sentido. Tive que confessar. O que o magistrado tem que fazer? Bom, se vem uma notícia aqui de um delito, eu vou determinar ao delegado que faça abertura de inquérito para apuração disso. Mas é uma mera notícia. No novo texto legal, salvo o melhor juízo, você não tem essa possibilidade. Porque se o magistrado requisitar abertura de inquérito policial com base nessa afirmação do réu, ele é passível de sofrer a incidência do artigo 27. Então, são situações que colocam numa discussão qual que vai ser o ambiente conceitual. Manifesta ilegalidade, falta de qualquer indício, são conceitos que estão deixando aqui muito à margem da interpretação a como deve ser feita. Essa questão, por exemplo, também de violar as prerrogativas, na realidade, nós já temos isso hoje. Se nós pegarmos a lei, fora o Estatuto da Ordem, a própria lei do abuso de autoridade, que foi feita na época do governo militar, de 1965, a lei 4898, que está sendo revogada por o projeto de lei vai revogar esta aqui, já dizia no seu artigo 3º, que constitui abuso de autoridade, você violar os direitos e garantias assegurados ao exercício profissional. Está sendo revogado isso, então, até farei uma pergunta, um jornalista, ele tinha proteção na lei de 65, aparentemente não terá nessa lei de 2019, porque aqui só inclui a figura dos advogados. Então, médico, dentista, jornalista, em tese, ele tem uma garantia hoje pautada nessa lei. Ela está sendo modificada dessa forma, será que é válido isso? Será que atinge um ambiente social que se coloca como essencial? E só para finalizar, o professor Lênin Streck, no dia 17 de agosto, agora passado, ele escreveu um artigo no Conjur, na realidade não chega a ser um artigo, mas ele escreveu algumas mensagens, em que ele fala assim, na realidade ele pega o bonde andando do jornalista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo, que disse, por que os juízes e promotores estão preocupados com essa lei se quem vão julgar são eles mesmos? É um duplo sentido, porque eu li a reportagem para poder entender, ele diz o seguinte, segundo ele, o problema aqui é que há uma abertura interpretativa de cada um interpreta como quer. Ele faz uma crítica muito severa ao judiciário brasileiro que interpreta como quer. Eu não vou discutir isso. Na realidade, existem alguns colegas meus que realmente, eu vou usar essa expressão, abuso da interpretação. E se nós temos um sistema jurídico, ele tem que ter uma formatação necessária para que você fique guardado dentro das balizas. É o que Savigny dizia no século XIX, quando ele falava que o juiz ele tem que ter a função atualizadora da norma, mas não construtora ou criadora. E muitas vezes isso acontece. De qualquer forma, essa crítica que ele fez não me parece válida porque dá a impressão que, primeiro, ou você tem medo pelo fato da total liberdade de um magistrado brasileiro hoje que tem essa autonomia interpretativa, tanto que ele fala que nós estamos numa crise exegética muito grande, e o Renato usou a questão da exegese aqui como referencial, ou então no segundo modelo, que é o seguinte, não vai ter condenação alguma, porque quem vai condenar somos nós mesmos, ou absolver dentro de um corporativismo, que eu não acredito válido. Tanto é que, por exemplo, eu sou membro do arco especial nesse biênio. Nós já abrimos vários processos administrativos contra magistrados e alguns, inclusive, foram recentemente afastados da atividade enquanto perdura o procedimento. É claro que, na seara administrativa, o limite que nós temos é apenas, isso aí é criticado, e eu também critico, eu não concordo, por mim poderia haver uma punição maior, porque isso aí, inclusive, seria para enobrecer a carreira daqueles que honestamente trabalham, um advogado honesto, um promotor honesto, um juiz honesto, enfim, as profissões honestas. O máximo que se consegue hoje é a apostadoria compulsória. E aí, como é que você explica para a sociedade que ele vai para casa com salário? E eu também concordo, exatamente, esse questionamento. Agora, estamos diante de uma lei dos anos 70, durante feito o regime militar, nessa condição.
Muitas coisas, acredito eu, que devam ser questionadas, da maneira como foi feita essa lei, não me parece válida em alguns pontos. Outros sim, alguns abusos, eu concordo. E aqui tomo como elogio o que o professor Renato falou com relação à figura de ser garantista. Não sei se me coloco como garantista, mas eu repito mais uma vez, como cumpridor da lei. Quem me conhece sabe, eu estou há 30 anos na carreira, nunca tive qualquer problema e não quero ter, e acredito que não vai ter, inclusive nesse novo texto legal. Mas o fato é que a preocupação maior é a seguinte: de que maneira esse texto foi feito, quais eram as reais intenções? No seu aspecto genético, qual foi a produção dessa norma? Por isso que ela deveria passar por um crivo muito mais de discussão quanto à validade, apontando exatamente quais são os termos e de forma objetiva naquilo que realmente perdurar e trouxer uma ideia de abuso. Porque também, manifestamente extensiva como se coloca a situação, fica temerário, porque o magistrado, aí respondendo e fechando a minha parte agora, vai haver uma algema simbólica certamente haverá. Tenho certeza que muitos juízes deixarão de decretar prisões preventivas ou deixarão de manter a prisão provisória, a prisão em flagrante convertendo em preventiva, com receio de eventualmente ser mal interpretado por uma corte que diz a sua decisão não é fundamentada, isso pode levar a qualquer interessado a dizer, olha, eu quero abertura de inquérito policial contra aquele magistrado, porque se o tribunal disse que ele não fundamentou, eu tenho tipo penal no artigo 9º. Então, por favor, tome as providências contra o magistrado. Sempre fora dito isso. Nós temos 3 poderes, todos com a sua respeitabilidade, sempre presente. Mas o que me parece é que o último dos patamares aqui de garantia passa a ser ainda o Poder Judiciário. E na hora que você tem exatamente o fechamento dessas condições, você pode aí se requestionar se estamos indo ao encontro de uma perfeita e ampla democracia. Não queiramos chegar ao que aconteceu, de maneira geral, e não quero aqui também de polemizar, que seria um assunto paralelo, a questão da Operação Mãos Limpas na Itália, que acabou naufragando ao final, depois de várias medidas em que foram, por conta-gotas, sendo preenchido um copo e tirando exatamente o âmago da questão. Eu não estou aqui querendo proteger procuradores ou promotores ou juízes, estou dizendo que a ideia de combate à corrupção ela é excelente. O problema, muitas vezes, é a figura do homem, e aqui eu lembro de Thomas Hobbes, o problema não é o cargo, a profissão de advogado ou de juiz, ou de jornalista. O problema é do homem que exerce. Nesse ponto, vejo que Thomas Hobbes ele está presente no século XXI. O problema é o homem ser lobo dele mesmo e dos demais nessa condição. Claro, podemos debater a tarde toda, porque esse assunto ele é muito polêmico e ainda temos que aguardar o que vai acontecer semana que vem. Segundo hoje, agora, na Folha de São Paulo, agora, questão de horas atrás, não me recordo qual jornalista, disse que fonte fidedigna, numa conversa ríspida entre o presidente, que estava a poder ter dito isso agora aqui, e o então ministro, que ainda está ministro, né? Eu não sei como é que a situação vai se colocar. Ele até foi questionado se realmente ele se encontrou com João Dória, se teve o convite para ele para o governo do Estado de São Paulo. Veja, a situação não está muito boa lá em Brasília. Disse que alguma coisa de veto haverá de acontecer, mas não sabemos exatamente o quê. Então, o presidente está com essa batata quente na mão e tem que resolver até sexta-feira da semana que vem. Vamos discutir isso a tarde toda, que eu acho que tem tempo ainda. Bem, a proposta, evidentemente, não é de bola de cristal aqui, porque dizer, olha, eu adivinhei lá no Congresso, eu deixei de adivinhar. E também não é de fazer inferências, creio eu, mas é de contar com o conhecimento de vocês para que todos nós também possamos fazer política. E nós não falamos a palavra política nenhuma vez até agora nesse debate, mas eu acho importante pensar não nos políticos, mas pensar em política, porque disso se trata a democracia também. Doutor Marco Aurélio, o Coxa... Marco Antônio, desculpe. Coxa... Sobe? Claro. Quem é coxa, levanta a mão. Aí. Eu não tenho a menor não dúvida. Não tantos, né? O senhor é um sofredor. O professor Romeu sabe o meu sofrimento, nós sofremos juntos, somos coxas brancas e tantos outros aqui. Foi uma fatalidade que aconteceu conosco. Nós não merecemos... Não, seu irmão não tem nada a ver com isso, não. Imagina, isso é uma fatalidade, um desastre. Né? Não, que imagina. E aí o professor Romeu falava assim, pô, e nem poupa a minha mãe, né? Que quando chegava no estádio o pessoal, né? Então, assim, foi uma fatalidade, estamos no lugar errado. Nosso lugar é a primeira divisão. Perfeito. Né? Tá bom. Agora voltamos ao debate. E votem em mim no futuro aí, né?
Bom, nós temos um tempo, eu só quero deixar bem claro para todos nós, temos um tempo de encerramento desse talk show. E ele vai se dar daqui a aproximadamente 20 minutos, certo? Entre 16h35 e 16h40, por questões de organização do Congresso. Então, eu peço a todos, né, que colaborem, inclusive quem queira participar, possa participar, mas que nós respeitemos um pouco essa questão do tempo que nós temos depois. Podemos falar, então, doutor Marco, de política, e podemos falar também de uma presumida culpa, aspas, de membros do Ministério Público que tenham feito uma má comunicação e, portanto, tenham sofrido agora uma represália forte da classe política? Podemos pensar nisso? Podemos pensar como deveria ser a comunicação da administração pública? Ela é falha? Ela deveria acontecer? Não deveria? Não vou me delongar nos boa tardes aqui. Cumprimento todo mundo. Enfim, vamos rápido, porque da palavra para advogado, para juiz, para promotor, para o pessoal do direito, o talk show vai terminar em 2075. Mas vou falar muito rapidamente sobre essa questão da política e da falta de comunicação. Ninguém aqui é ingênuo, ninguém nasceu ontem, né? Todas as críticas que o doutor e meu amigo querido botafoguense Pança fez, Renato já fez, a Aline vai falar daqui a pouco, a gente sabe que é uma reação, né? Mas eu acho que não é uma reação de falta de comunicação do Ministério Público, não. O Ministério Público se comunica muito bem, e a gente viu que eles se comunicam muito. Se comunicam muito a ponto de permitir vazamentos seletivos de investigações que ainda não ocorreram e que iriam ocorrer, e assim você acua o seu acusado, o réu. Por que é que se determina condução coercitiva de uma testemunha que sequer foi intimada? Como é que você trabalha assim, num jogo de esconde, que só veio aparecer por uma interceptação telefônica? E não é uma interceptação telefônica a rigor, porque quando é interceptação telefônica todo mundo acha que ela é legalizada, e às vezes ela não é. E com todo respeito aqui, a um dos maiores representantes do Poder Judiciário que eu conheço, que é o Panza, a gente sabe que acontecem, e não poucas vezes, quebra de limite, né? A ideia é o respeito. Então, não é uma falta de comunicação, Maria. Eu acho que é um excesso de comunicação. E quando nós colocamos os pés pelas mãos, quando nós não observamos o Código de Processo Penal, quando nós não observamos o Código Penal, quando nós não observamos a legislação, é natural que o excesso venha à tona. Então, poder se liga a ser humano tem tendência a excessos. A lei existe para isso, para coibir excessos. Para terminar rapidinho, duas coisas só. Eu, depois de muito tempo, concluí que eu sou um conservador, um legalista e um adorador da legislação, da Constituição. Eu não sou mais um revolucionário, eu não venho mais pregar aqui, rasgar códigos, porque nós temos bons códigos, nós temos uma Constituição agora que faz 30 anos, e no tempo que eu resistia a tudo isso, eu era um reles, e continuo sendo reles, estudante de Direito, num período em que nós não tínhamos nenhum instrumento legal que nos garantisse sair na rua sem tomar pé do ouvido de policial. Eu só tenho e só penso que, se essa lei for aprovada, controlando os excessos que essa própria lei traga, que ela não atinja só as pessoas que se rebelaram contra ela e foram para o Congresso Nacional pedir a sua aprovação, mas que chegue no preto, pobre, o miserável, o lazarento, que apanha da polícia todo dia, que leva a pé do ouvido e já sabe, já introjetou que é assim que funciona a persecução policial no Brasil. Eles já sabem disso. Não precisa de mandado nenhum. O que precisa é de tapa, porrada, cacete e bomba. Eu não suporto mais ouvir isso. Se todos cumpríssemos com o que nós deveríamos cumprir, não era preciso uma lei desse tipo. E mais ainda, eu ouvi
Sempre eu vi, como fui, durante um tempo, advogado de defesa, trabalhei na Defensoria Pública com um cargo de comissão que era 225C, eu trabalhava lá, sofria horrores, e eu ouvia de pessoas assim, quem não deve, não teme. É isso. Eu gosto muito, uma das votantes, exatamente, e eu gosto muito de histórias pessoais, sabe, doutora Aline? Acho tão bacana, porque as pessoas, elas estão acima das instituições, né? As pessoas são aquelas que formam as coisas. Por que esse tema esteve no teu coração, Aline, para votar, né, para que ele fosse discutido aqui? O que te chamou a atenção e o que você queria, sugerindo que esse tema fosse votado aqui? Primeiro, boa tarde a todos. O doutor Renato disse que sente um girino. Eu não consigo me enquadrar, então, se o senhor sente um girino aqui, eu não sei no que eu consigo me enquadrar. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade, né, pelo IPDA, de chamar um ouvinte aqui para falar, né? Achei louvável. E a homenageada, a doutora Odete, como ouvinte, depois de todas as homenagens que foram prestadas à senhora, agradecer pelo bom exemplo que a senhora é, tá? Que, além de, acima de tudo, uma jurista brilhante, como ficou demonstrado, a senhora é uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Né? Eu até brinquei com um colega e falei assim, dá vontade de ser amiga dela. Né? Depois a gente cuida dessa parte da amizade. Então. Mas eu escolhi esse tema porque dá para fazer uma ponte com o tema do Congresso. Porque, nem indo tão longe nos abusos de autoridades, que é de oferecimento de denúncias, a inclusão de pareceristas, que eu sou, inclusive, né, trabalho na Procuradoria do Município de Missal, mas no dia a dia tem abusos. São ofícios expedidos quase que diariamente, chegam à mesa do gestor, tá? E acaba por gerando aquele medo, que foi até o tema do congresso anterior, né? E a síndrome da caneta paralisada, como foi dito, né? Aqui por várias pessoas, vários que participaram dos painéis, vários professores. E eu, com conhecimento de causa, eu posso dizer que paralisa mesmo. Muitas vezes eu presenciei abusos de pessoal do Gepatra determinando que o município lá abandone o seu portal da transparência, que está funcionando e que é objeto de elogios por várias pessoas que ocupam o portal, para que a gente implante um portal da transparência, porque a Itaipu Binacional está por trás. Né? Então, eles querem fazer aquele lobby para implantar no Brasil inteiro. Mas cadê o interesse público nisso? Né? Para mim, isso é interesse deles, né? Interesse político deles, porque também tem política lá. Né? Eu trabalhei 11 anos, basicamente, entre graduação e assessoria, junto ao Ministério Público. Né? E como tem pessoas brilhantes e, né, acima de qualquer suspeita, mas tem abuso, sim. Então, outra coisa, eu estou até meio que enrolando os assuntos, porque tem muita coisa para falar, não quero me prolongar, mas as recomendações administrativas que são expedidas, sabe, elas vêm em forma de ameaças intrínsecas. Sabe? Chega à mesa do gestor... Oi? Elas chegam à mesa do gestor e diz assim, que no prazo de 15 dias, se não fizer... Né? O que o gestor olha para mim e fala? Aline, não, a gente tem que acatar. O que eu vou falar para ele? Ok, vamos, né? Eu falo o que eu acho, mas ele, por medo, né, e não tem a loucura, né, que, no caso, eu acho que seria brilhante se tivesse, inclusive, deixa de fazer o que não seria encaixado no abuso. Né? Então, e outra... O meu município tem 10.474 habitantes.
As recomendações administrativas, ainda que pautadas na legislação, são pautadas na realidade daqui onde elas têm o ponto principal, na Procuradoria. Vocês estão em Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. O meu município é Missal. A realidade lá, os 15 dias que eles mandam, que eles determinam que a gente cumpra, eu não consegui terminar de ler os considerandos dos 15 dias. Tá? Então, um pouco complicado de colocar na prática mesmo, mas eu falo com conhecimento de causa, porque eu estou passando por isso. Faz pouco tempo que eu estou no cargo, mas eu já percebi todas as situações de abuso. E é isso. E como ouvinte, eu não posso, já terminando aqui, eu não posso deixar de falar de uma situação que pese a respeitabilidade do que foi falado nos painéis, né, pelo doutor Rodrigo, professor, mas no gabinete que eu trabalho não tem fotografia do prefeito e eu não bato continência a ele. E a maioria dos procuradores também não o fazem. É isso. Eu sei que ele não pediu para falar, eu sei que ele não deveria falar porque não está aqui na mesa e não foi chamado, mas do jeito que Romeu Felipe Bacelar assentiu com a cabeça, ele tem alguma coisa para falar. Da fala da Aline. E ele foi meu professor e agora é minha vez de falar para ele falar. Olha que máximo. Vamos lá. Em pé, por favor, professor. Ele está me obedecendo. Que máximo. Fui teu professor, sua ingrata. Nem me cumprimentou quando assumiu o comando da... Mas tudo bem. Na verdade, foi excepcional essa invenção, né? E, inclusive, de convidar, fazer o público participar na pessoa da nossa procuradora, que falou muito bem. Eu sou um crítico de algumas instituições de querer substituir ao administrador público. O Ministério Público, muitas vezes, parece que ele administrar. Ele que sabe, os promotores, procuradores, parecem pretender saber o que é mais conveniente, o que é mais oportuno para a administração, e, realmente, essas ameaças, que não são nem um pouco veladas, porque são representadas por pedido de informações ou por notificação administrativa. Então, realmente, eu não li ainda com a atenção que deve merecer essa lei de abuso de autoridade, até porque como disse o desembargador Panza muito bem, essa lei não foi objeto de uma discussão ampla. Nós não tivemos oportunidade de sugerir coisa alguma. E o próprio Instituto Paranaense de Direito Administrativo, em outras oportunidades, nós contribuímos. Só para que você saiba, o Instituto Paranaense fez uma lei de processo administrativo para o Estado do Paraná, foi entregue com fogos e festas, banda de música, ao então presidente da Assembleia, que, depois que nos serviu aquele mate gelado batido no liquidificador, botou na gaveta e até hoje está na gaveta lá. Um trabalho de 30 dias de advogados, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores do Estado, procuradores municipais, professores, feito com carinho. A nossa seria, professor Odete, a melhor lei, até porque inspirado na sua obra, Processualidade Administrativa, mas, lamentavelmente, não saiu do papel. Então, esse tipo de abuso de autoridade, de não dar continuidade, realmente merece uma reprimenda severa, através da lei ou através de quem for aplicá-la. Muito obrigado, desculpe por me estender. Obrigada, obrigada. E agora fala quem quer, porque é desse jeito um talk show. E fala em pé e grita. Vou trocar de lugar com você, Maria. Sente aqui um pouquinho. Hoje eu quero justificar a todos, estamos pagando pelo noviciado, estava dizendo isso agora o desembargador Panza. O talk show, naturalmente, eu espero que a gente possa fazer o ano que vem uma coisa mais dinâmica, menos opiniões pessoais, mais mandar o outro para o inferno. Mas eu acredito que a gente vai conseguir isso.
Todos nós, quando organizamos um encontro como o de hoje, nós estamos olhando para aquele maldito relógio e somos premidos pelo tempo. Por isso eu vou pedir 1000 perdões e roubando a posição da minha querida Maria Rafa, concluir esse nosso encontro, porque eu tenho 2 coisas a dizer. Em primeiro lugar, em nome de nós 4, mais uma vez agradecendo a Línia a gentileza da eleição, e eu espero que o ano que vem a gente possa ter mais gente do público, mais vocês que nos honram com a presença, participando de outros painéis. Vamos trabalhar nisso. Em nosso nome, professor Odete, dizer, e aproveitando também essa sua maravilhosa cor vermelha, lembrar que o hino de Curitiba fala de um jardim cheio de rosas. A senhora é mais uma rosa no jardim de Curitiba, a deixar bela a nossa cidade e a deixar muito belo esse nosso evento. Muito obrigado. Agora nós vamos jogar confete em nós mesmos. Hoje era para ser o último dia de gestão dessa diretoria. Tivemos uma assembleia hoje pela manhã. Estamos há 5 anos à frente do Instituto Paranaense. Meus colegas de diretoria, professora Adriana Schier, doutor Abduch, doutor Ricardo Pironti, criamos até um grupo que demos... Desculpe, Rodrigo. Algum Ricardo deve estar pensando em mim. Criamos um grupo muito rapidinho, durante esse encontro, que nós demos o nome de reconhecimento. É um grupo em homenagem a um homem que, nesses últimos anos, dedicou, posso afirmar com certeza, mais de 60% do seu tempo, desses últimos 5 anos, ao Instituto Paranaense. Então, é o nosso reconhecimento. Eu gostaria que a professora Adriana, doutor José Anacleto, doutor Rodrigo, pudessem vir até aqui, por gentileza. Doutor Edgar Guimarães, é para o senhor. Depois ele fala, porque nós temos o encerramento. Mas eu queria dizer que esse é o reconhecimento dessa diretoria ao trabalho do Edgar, à dedicação do Edgar. E como eu brinquei, estamos jogando confete em nós mesmos. Mas é que o Edgar efetivamente merece esse reconhecimento de todos nós, que tivemos a honra de participar da sua diretoria. O Edgar, ao final, ele vai dar algumas notícias do que aconteceu hoje na Assembleia e, obviamente, não gostaria de quebrar essa surpresa. Então, aceite o nosso reconhecimento, a nossa amizade e o nosso amor por você. Muito obrigado. Como diria Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Eu só tenho a agradecer de coração esta homenagem que recebo nesse momento, dizer que esses 5 anos realmente foram de muito trabalho, mas uma andorinha só não faz verão. Eu tenho que também agradecer imensamente aos meus pares na diretoria, que também trabalharam incansavelmente para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e não só estar aqui hoje, propiciar a todos aqueles que se interessam pelo direito administrativo o estudo, a pesquisa,
o aperfeiçoamento e, sobretudo, seguir uma filosofia já da época do nosso querido amigo, que é o nosso comandante-maior, professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que é abrir o espaço para os jovens talentos aqui do nosso estado do Paraná. Prova disso é que vocês, ao passarem os olhos na nossa programação deste ano, vocês podem constatar que de 90 profissionais que estão participando ativamente do nosso congresso, exatamente 84 profissionais são do estado do Paraná e apenas 6 convidados de outros estados. Isso demonstra que nós aqui no Paraná, graças ao nosso bom e velho amigo Romeu, mais bom do que velho, nós temos aqui uma escola muito forte que foi já, a época da criação do nosso instituto, foi idealizada por este homem magnífico, de quem nós temos tido o privilégio de receber não só lições de direito, mas, sobretudo, lições de vida. A você, Romeu, o meu sincero agradecimento, e me permita tratá-lo por você, dada a nossa amizade de muitos e muitos anos, e o meu respeito e admiração que tenho por você. Agradeço à diretoria essa homenagem que realmente me toca profundamente o coração. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para o intervalo agora, segundo a nossa programação, e em seguida nós teremos aí a divulgação do concurso de artigos e comunicados científicos. Então vamos tomar um café e retornamos em seguida. Pessoal, eu vou estragar a surpresa. Hoje de manhã, o professor Edgar foi reconduzido para mais 3 anos de condução do Instituto. Muito bem, então, claro, nós agradecemos aos integrantes desse talk show, muito obrigado. Senhoras e senhores, devido ao adiantado do tempo, o nosso cofre será reduzido um pouco para que possamos dar sequência e cumprir a nossa programação do dia. Obrigado, voltamos em 15 minutos.